Que o cérebro é um dos mais fascinantes órgãos do corpo humano, a gente já sabe. Mas o que a ciência ainda precisa descobrir é como ele chegou no seu estado e forma atuais. E para saber isso, comparar o cérebro dos humanos modernos com o dos nossos parentes mais próximos, os Neandertais, pode ser um caminho interessante. Em um estudo publicado na revista Science, pesquisadores do Instituto Max Planck de Biologia Celular e Genética Molecular na Alemanha descobriram de que forma o cérebro de humanos modernos produz mais neurônios do que o dos Neandertais. O achado pode nos ajudar a entender mais detalhes sobre a evolução humana. Para mostrar como essa pesquisa foi realizada, nós conversamos com a professora Merari Ferrari, do Instituto de Biociências da USP, UIB. E antes de contar detalhes sobre o estudo, ela começa contextualizando algumas diferenças básicas entre o cérebro de humanos modernos e o dos Neandertais. Se a gente for comparar os cérebros dos Neandertais com o cérebro dos humanos modernos, a gente vai ver que os humanos modernos eles têm uma quantidade de neurônios na parte externa, que a gente chama do córtex cerebral, muito maior, especificamente numa região chamada córtex frontal. Essa região é uma região relacionada às funções cognitivas, às funções de planejamento, de ideias. Também o córtex frontal é responsável por manter as relações sociais bem estabelecidas. É justamente essa região que os homens modernos têm mais avantajada em relação aos neandertais. E durante o desenvolvimento do cérebro, essas células, que eles descobriram que aumentam a proliferação, elas podem direcionar os neurônios especificamente para o córtex frontal. Como a pesquisadora lembra, a ciência já entende que os principais fatores para o aumento das habilidades cognitivas dos humanos envolvem a evolução do tamanho do cérebro e da sua capacidade de produção de neurônios. Os neurônios são as células que caracterizam o sistema nervoso e que mandam impulsos para o cérebro. Mas o que sabemos também é que os nossos primos Neandertais possuíam um cérebro de tamanho semelhante ao nosso. O que a gente não sabia é qual a capacidade deles de produzir esses neurônios. Para investigar, pesquisadores na Alemanha sequenciaram o DNA Neandertal em ossos fossilizados e compararam esse genoma com o do homem moderno. As variantes que não estavam presentes nos antepassados puderam ser modeladas no modelo in vitro. A Merari explica melhor. Então a gente tem possibilidade de usar células humanas, células embrionárias humanas e fazer a expressão desses genes e então avaliar como é o comportamento dessas células na placa de cultura. Eles observaram o desenvolvimento das células sem nenhuma modificação, então assim, dessas células que tem os nossos genes dos humanos modernos e fizeram modificações genéticas por meio de técnicas bem avançadas como CRISPR, que é uma técnica que a gente consegue tirar ou substituir genes e então substituíram esses genes nossos, dos homens modernos, pelos genes, por esse gene específico do Neandertal, presente no Neandertal. Uma outra técnica que eles fizeram também nesse artigo foi usando modelos animais. Para entender essas diferenças, os autores do estudo introduziram a variante humana moderna ou Neandertal no neocórtex de embriões de animais, como camundongos e furões. Os cérebros, com a versão de uma proteína encontrada somente em humanos modernos, desenvolveram mais neurônios. Só para você entender com mais detalhes. No estudo, os pesquisadores se concentraram na proteína transcetolase like 1. A sigla é TKTL1. Essa proteína apresentava uma única alteração de aminoácido em essencialmente todos os humanos modernos em comparação com os Neandertais. Focando nela, os cientistas mostraram que a variante humana moderna da proteína TKTL1, que, de novo, se diferencia apenas por um único aminoácido da variante Neandertal, aumenta um tipo de célula progenitora cerebral, chamada de glia radial basal, no cérebro humano moderno. E, durante o experimento, a variante humana moderna, introduzida em camundongos, resultou em mais neurônios no neocórtex embrionário. A gente ainda usa bastante modelo animal para explicar algumas funções gênicas que a gente se torna um pouco mais próximo do organismo vivo, Eles observaram que o nosso cérebro, o cérebro dos animais modelo, eles tinham um desenvolvimento próximo do cérebro do humano moderno, por exemplo. No cérebro humano, a gente tem bastante circunvoluções, assim, então quer dizer, quanto maior o número de neurônios, maior a área, e para a gente não precisar de uma área muito grande, o cérebro tem essas voltinhas, e aí esses neurônios podem ser acomodados. Muito bem, então o cérebro de camundongos e de furão, eles são lisos, eles não têm essas voltinhas. Conforme a gente expressa, o artigo mostrou, conforme eles expressaram esse gene, houve um aumento no número de neurônios e aumento nessas
essas circunvoluções. Uma das conclusões dos autores do estudo é a hipótese de que a proteína TKTL1 dos humanos modernos aumenta a síntese de certos lipídios necessários para gerar o longo processo de células gliais radiais basais, que estimula a sua proliferação e, portanto, aumenta a produção de neurônios. De acordo com a professora, essa descoberta internacional traz dados importantes para áreas como neurociência, evolução humana, genética e antropologia, por exemplo. E saber mais sobre o nosso caminho evolutivo pode nos ajudar bastante. Eu acredito que pesquisas como essas, elas serão bastante relevantes para a saúde humana, né? Então a gente consegue entender como que é o desenvolvimento e então poder fazer perspectivas sobre tratamento de doenças neurodegenerativas, sobre tratamento do neurodesenvolvimento também. Então se a gente consegue modular de alguma forma o aumento da neurogênese durante o desenvolvimento, ou que seja, durante a vida de um indivíduo, esse trabalho ele dá dicas sobre como que acontece o aumento no número de neurônios, o direcionamento correto desses neurônios. Então a gente consegue entender melhor sobre patologias que estão associadas a esses dois tópicos, né? Morte de neurônios, reposição de neurônios, direcionamento de neurônios para suas regiões que têm função específica. Já é difícil falar sobre os desdobramentos, porque são tantos e a gente ainda, uma vez que tenha esses resultados, a gente pode começar a pensar nas suas aplicações. Para explicar como um estudo revelou que humanos modernos produzem mais neurônios cerebrais do que neandertais, a gente conversou com a professora Merari Ferrari, do Instituto de Biociências da USP. A reportagem desse episódio foi feita pela Gabriele Koga. Denis Pacheco, para a Rádio USP.